Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o Nelson de Souza, presidente da Agência de Desenvolvimento Paulista, Desenvolve em São Paulo, por aceitar esse convite para falar com os associados do Ciesp. A Desenvolve tem 11 anos de existência e trabalha para as micro, pequenas e médias empresas de São Paulo, tem crédito facilitado. O Nelson tem 45 anos de experiência no mercado, foi presidente da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. Ele possui MBA em Administração e Marketing e nessa semana ele já completou, né, Nelson, 2 anos à frente da Desenvolve São Paulo. Ele é movido a resultados e bateu o recorde da Desenvolve São Paulo no balanço de 2019. Já tinha feito resultados recordes como presidente da Caixa e no Banco do Nordeste. Aí, em 2020, ele enfrentou a pandemia, um aumento de captação e nos empréstimos, que bateram recordes, ele vai dizer isso para nós. A Desenvolve injetou 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia paulista e ele vai explicar tudo isso agora com muitas informações importantes para você que é industrial e está precisando de capital de giro. Eu acho que todos aí precisando muito de capital de giro num momento como esse. Então, Nelson, isso vai ser distribuído, além dos que estão assistindo, para 6 mil empresários aqui de São Paulo, um pouco mais de 6 mil do Ciesp, que estão distribuídos em 42 regionais nossas no estado, e principalmente, né, para as micro, pequenas e médias empresas e para os empreendedores, né, os empreendedores, pessoal de startup também, que querem fazer a inovação que a indústria tanto precisa. Né? Então, eu gostaria que você nos fizesse, né, agradecendo mais uma vez, uma apresentação aí da Desenvolve, e aí a gente, se você estiver de acordo, depois a gente passaria para perguntas e dúvidas, né, e como que de uma forma pragmática e objetiva a gente pode acessar o crédito do Desenvolve. Né? Porque nós queremos trabalhar junto com vocês, nós queremos juntar todos esses industriais para, de uma maneira bem, criar uma rua de 2 mãos com o Desenvolve, para que a gente possa, né, eliminar burocracias ou coisas que muitas vezes, né, fazem com que o empresário tenha dificuldade de acessar o banco. Então, esse é o nosso objetivo de fazer essa reunião aqui hoje. Tá? Então, passo a bola aí para você, Nelson. Primeiro, quero agradecer o convite, Roriz, aí do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu diria tão importante, não só para o Estado de São Paulo, mas importante, que referenciou aí a grande, essa escalada do crescimento da indústria no nosso país, começando, tive cuidado de olhar a história do Ciesp, em 1928, 28 de março, e aí é uma longa história. Então, hoje está nas mãos desses senhores empresários e empresárias desse setor, eu diria, a condução dessa importante, eu diria, instituição para o Estado de São Paulo. Nós que fazemos o Banco Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Empreendedor do Governo do Estado de São Paulo, e também sucedeu outros grandes bancos, como Nossa Caixa, Banespa. Hoje, o único braço financeiro do Governo do Estado de São Paulo é o Banco Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Empreendedor. E, basicamente, nesse momento, é um momento muito oportuno para nós tratarmos desse assunto da nossa live de hoje, né, são os desafios da indústria, em especial nesse momento da pandemia. Eu vou pedir aí, Guilherme, que pudesse compartilhar conosco uma breve apresentação e, logicamente, Roriz, eu vou ficar totalmente à disposição de perguntas, discussões. Tenho certeza que tenho muito a aprender com os senhores e senhoras também. Cada um tem uma história de sucesso, de dificuldades também, como nós sabemos, a vida não tem só flores, tem flores e espinhos, e o importante na vida somos nós sabemos tirar o melhor da vida. Eu vou passar basicamente essa apresentação e começando com um cenário do setor industrial. Eu tive o cuidado de acompanhar, inclusive, alguns posicionamentos do Ciesp, e nada mais do que você já sabe, mas nós estamos dentro de um cenário, eu quis falar Brasil, São Paulo, mas, logicamente, que esse cenário ele começa no mundo inteiro hoje,
e isso nós começamos a ter os primeiros contatos com esse momento em fevereiro de 2020, né? Em março, nós já estávamos sentindo na pele, no segundo semestre, aqui no país, em especial em São Paulo, o que essa pandemia podia trazer. Naquele momento, era um vale escuro, que ninguém sabia onde terminar. Talvez eu vou passar aqui uns 20 minutos nessa apresentação, e colocamos, como você já sabe, a produção industrial FEST 2020 teve uma queda, embora seja um setor que menos teve protocolos, eu diria, de fechamento, ninguém pode parar totalmente a produção, até porque é preciso, para não haver desabastecimento, os países que fecharam a produção, as indústrias tiveram problema de logo no início da pandemia, de desabastecimento, e foi problemático. Uma informação que o próprio CS já até divulgou numa entrevista aí, né? O Brasil perde posição aí continuamente em 2014, faz o 15º no ranking dos produtos industriais no mundo, 2019. O índice de confiança do empresário, que isso é muito importante, porque esse índice de confiança é que faz com que aconteçam os investimentos, aconteça emprego e, consequentemente, aconteça renda e que leva a crescimento do PIB, certo? Produto Interno Bruto, são muitos fatores que influenciam, mas o primordial é começar esse índice de confiança. Eu sempre gosto de destacar, algo também que eu fui, Roriz, eu fui vice-presidente de habitação da Caixa, que eu diria o setor da indústria da construção civil é o setor que mais emprega, é um setor que ele diz assim, ele pode levar para o calvário, mas ao mesmo tempo ele pode tirar imediatamente eu diria, da dificuldade. É um setor que eu posso dizer que conheço relativamente bem, que fui, além de ser empregado concursado da Caixa, eu fui vice-presidente de habitação 2 anos e meio, certo? Então, o índice de confiança foi importante, vocês viram aí, não vou repetir, vocês leram. E o apoio ao setor industrial, e aqui começa, Rosemarie, aquilo que você acabou de falar. Antes de entrar e conhecer o Desenvolve São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o apoio ao setor industrial. E eu destaquei aí, em especial as micro, pequenas, médias empresas, porque, se você me permite, eu não quero ser aqui a voz da verdade, mas as grandes empresas, elas sempre serão assistidas pelas suas instituições, aquelas instituições que cuidam dessas grandes empresas, porque elas têm facilidade de pegar recursos no mercado internacional, como elas têm mais facilidades de ter um ótimo relacionamento com os bancos, com as instituições financeiras que elas operam, porque ela tem uma reciprocidade muito alta. Então, eu quis também adequar um pouquinho de falar com os clientes que têm aí o perfil do Banco Desenvolve São Paulo, que é um banco de desenvolvimento. Eu diria, eu gosto de comparar que o Desenvolve São Paulo é o BNDES do Estado de São Paulo, certo? Então, as micro, pequenas e médias empresas, a partir dessa pandemia, elas sempre sofreram dificuldades de acesso ao crédito e também acesso ao mercado. Mas, em especial, nessa pandemia, em decorrência logicamente, o baixo nível organizacional, reduzida a escala de produtividade, outros itens de colocar suas operações dentro da tecnologia da informação, né, todo esse arcabouço digital que nós estamos vivendo, também as micro, pequenas e médias sofrem isso, não só do setor industrial, mas algo que é o acesso a financiamento, em especial capital de giro, já que estamos falando de uma crise de liquidez, nesse momento para as empresas, né? Eu diria que são os grandes desafios do setor, e algo dentro do crédito essas empresas conseguirem oferecer garantias que elas possam tomar crédito pelo menos de maneira favorável, certo? Ou pelo menos em condições que elas possam sobreviver em momentos difíceis, que é esse momento da pandemia. E esse Desenvolve São Paulo, a primeira coisa que nós fizemos foi em 2020, naquele momento um vale escuro para o mundo. Nós imediatamente vimos, se nós vamos ter protocolos, nós vamos ter dificuldades de acesso ao crédito, acesso ao mercado, porque vai ter uma queda abrupta, certo? De faturamento das empresas, uma queda abrupta. Então, nós tivemos o cuidado de colocar créditos, certo? Em situação, eu diria, mais favorável para essas empresas, que elas pudessem
atualizarem ou compensarem ou equalizarem o capital, o fluxo de caixa dessas empresas com vis-à-vis o seu faturamento bruto. Naquele momento, tem determinados setores setores não só da indústria, determinados setores que eles simplesmente viram o faturamento bruto desaparecer de maneira abrupta, simplesmente dentro de um mês, do próprio mês. Quando nós pegamos aí abril e maio, por exemplo, de 2020. Agora, quem somos? O que eu quero dizer? Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto mais à frente. Tá? O Desenvolve São Paulo foi criado por lei lei estadual, ele é de 2009, como já falou o Roriz, e é o Banco do Empreendedor, instituição financeira do governo do Estado. Tem programa, linha de crédito em condições favoráveis, certo? E financia o crescimento dos negócios, micro, pequenas e médias empresas, e principalmente sempre buscando gerar emprego e renda. Vamos dar uma passada mais rápida nessa parte. Tem como missão promover o desenvolvimento sustentável da economia paulista por meio de soluções financeiras, certo? Visão, ser reconhecido como uma instituição financeira referência, e aqui tem algo, senhores e senhoras empresárias, que até então, antes da pandemia, o Banco Desenvolve São Paulo era pouco conhecido, mas com a demanda que nós tivemos durante a pandemia e com a leitura que nós fizemos, a análise que nós fizemos da possíveis, e naquele momento uma análise totalmente no escuro, dos possíveis impactos econômicos decorrentes da pandemia, nós tivemos, eu posso dizer, êxito, por conta de ter naquele momento, de ter acertado muitas variáveis que nós colocamos ali, né, que eram verdadeiras incógnitas no início da pandemia e que nós acertamos, certo? Uma foi essa, saber que iria ter uma crise de liquidez para as empresas e que precisaria imediatamente capital de giro. Os valores estão aí, como vocês estão vendo, principalmente nós temos orgulho de fazer parte desse time. Uma das coisas que nós trouxemos para os colaboradores do Banco Desenvolve é saber que eles são os donos dessa empresa e que eles têm um compromisso com o povo do Estado de São Paulo, para o qual essa empresa foi criada. Ela tem que fazer com que as necessidades desses clientes para os quais ela foi criada, eles possam ser atendidos e eles saibam por que essa empresa precisa ficar aberta. Porque se esses clientes não souberem, não tem necessidade de ter uma empresa pública, seja ela financeira, de qualquer setor. Não justifica ter nada público se não for para dar resultados socioeconômicos. E agora tem o ambiental, que é o ESG, que nós conhecemos bem. Mas o Desenvolve São Paulo atua de maneira transversal, atuando em todas as secretarias, fazendo como braço financeiro, ou braço executor, ou braço operacional das políticas públicas do Estado de São Paulo, sempre tendo como endereço, como destinatário, as micro, pequenas e médias empresas e os 645 municípios do Estado de São Paulo. Por favor, pode passar. Bem, aqui começa algo muito importante. O Banco Desenvolve São Paulo não tem capilaridade. O que eu estou dizendo? Ele já nasceu moderno, ele já nasceu dentro das novas tecnologias, certo? Nós temos todas as operações financeiras de inovação, startup, capital de giro, projetos, project finance, todos os itens, que eu não vou aqui elencar todos, mas nós atuamos via parcerias. Vocês têm vários parceiros nossos aí, cada um desse aí conhece um pouco, o próprio Ciesp é parceiro do Banco Desenvolve São Paulo, Fiesp, tal, Sebrae, tem vários aí que eu poderia citar, mas tem vários aí que estão conosco, e nós atuamos via esses parceiros. Cada parceiro nosso, e é importante essa live, Roriz, eu fiquei muito feliz com o convite, seu convite de participar, de estar aqui apresentando esse banco tão importante, não só para o setor da indústria, mas para todos os setores, comércio, indústria, serviços, certo? E subsetores, certo? Porque é através dessas parcerias que nós chegamos. Parceria esta que é um modelo, a tecnologia moderna. Então, aí eu já falei, nós atuamos aí para micro e pequenas empresas, público-alvo nosso, eu já falei, pequenas receitas, para faturamento de 81 mil até 360, então vai de microempresa até médias empresas, certo?
um faturamento de 90 milhões, pode chegar até 300 milhões de faturamento, tá? Porque eu sei que indústria tem faturamento maior, até 300 milhões. Preferencialmente, faturamento até 90 milhões, mas pode chegar até 300 milhões de faturamento. E qualquer coisa fora disso, nós teríamos que colocar numa operação estruturada. Para a indústria, desde que nós começamos em 2009, quando foi criado o Banco Desenvolve São Paulo, nós já aplicamos praticamente 2 bilhões para o setor de indústria, em quase 3.500 operações. Só em 2020 nós desembolsamos 303 milhões, no total de 474 operações com a indústria, tá certo? Isso desde a indústria que quer aumentar, ela quer implantar uma indústria, ela quer expandir a indústria, ela quer fazer uma reforma, ela quer fazer um novo layout, ela quer aumentar a produção, quer equipamentos, máquinas, tudo isso é financiado pelo Banco Desenvolve São Paulo, inclusive consultorias, tecnologia da informação, parque de TI, tudo isso é financiado, inclusive a parte que muitas vezes perguntam, viu, Roriz, os senhores empresários e empresárias, perguntam para nós, e as consultorias, os advisors, tal, sim, entra dentro do projeto, tá? E tem sempre capital de giro adicionado aos projetos de investimento. Projetos de investimento aí, somente propostas para o setor público, aí brevemente o que nós já temos dentro de casa, é o que nós estamos rodando dentro de casa hoje, tá? Pode passar. Eu estou procurando ser um breve, se eu estiver muito rápido, Roriz, pode me chamar a atenção aí, me dar um olé que eu paro um pouquinho. Mas como nós vamos ter uma discussão, eu estou sendo mais rápido para a gente chegar mais à frente e deixar mais tempo mais para vocês do que para mim. Bem, mas vocês viram que em março de 2020 foi criado o Plano São Paulo, e com 2 grandes protocolos, do protocolo da área de saúde, vocês viram aí, de sanitização, e o outro protocolo da área econômica. Porque uma coisa que nós vimos é que a proporção que a curva da pandemia sobe, inversamente proporcional à curva da economia diminui. Ou seja, ela anda em direções e sentidos contrários, certo? Então, pandemia se agravou, economia cai, certo? Então, em função disso, nós pegamos o planejamento estratégico do Banco Desenvolve São Paulo e adequamos, no início, lá em março logo, adequamos ao Plano São Paulo, certo? E detectamos imediatamente isso. E colocamos toda a nossa estratégia alinhada ao Plano São Paulo. Nós fomos a primeira instituição financeira a lançar um plano de amparo às empresas bem no início da pandemia, e também fomos o primeiro banco a anunciar o linha de crédito emergencial em 2021, em condições totalmente favoráveis, porque naquele momento nós já analisamos que o faturamento das empresas iria cair muito abruptamente e, logicamente, que precisaria o grande problema seria fluxo de caixa, porque durante a pandemia não há o que se falar em investimento. Porque, como eu já falei, é algo que nós não sabíamos como iríamos sair disso, quando iria sair, como sair, que preço iríamos pagar, diferentemente, por exemplo, da crise de 2008, da subprime, por exemplo, dos Estados Unidos, que é uma crise imobiliária, uma crise do setor imobiliário, que nós sabíamos quanto custava e qual era o preço disso e quando iríamos sair, o mundo todo sabia disso, certo? Mas a pandemia não, porque depende da área do setor de saúde. E também, desde o início dessa pandemia, nós já injetamos, até agora, já em 2021, pode voltar, por favor, o slide anterior, por favor, 2 bilhões de reais já atualizado, em 2020 foi 1 bilhão e 800, como o Roriz falou, já atualizamos, quase 5 mil empresas foram beneficiadas, além de disponibilizar 800 milhões com recursos do próprio Tesouro, e colocamos também, nós estamos fazendo tudo isso com 94% dos colaboradores dos bancos envolvem home office, com metas traçadas, definidas, tangibilizadas, e todo mundo sabendo, tendo metas por colaborador, certo? Então, é possível fazer isso. Pode passar, por favor. O que nós colocamos em março de 2020? Tivemos o cuidado de disponibilizar 1 bilhão e 800 naquele momento, já foi todo utilizado. Nós colocamos, reduzimos as taxas de juros, enquanto
um modo geral, os bancos aumentaram as taxas de juros, tendo visto o risco de inadimplência. Nós aumentamos o prazo, eu estou falando isso de capital de giro, o prazo de 36 para 60 meses, e aumentamos a carência de 3 meses para 12 meses. Porque qualquer coisa abaixo de 12 meses, nós praticamente não seria, inviabilizaria, porque naquele momento era tudo escuro, ninguém sabia nem quando nós sairíamos dessa pandemia. Agora, disso tudo que está nessa tela, nesse slide, eu destacaria a flexibilização de garantias, que é um dos grandes problemas das micro, pequenas e médias empresas, também do setor da indústria. Não há que se falar, por exemplo, a indústria, de micro, pequena, tal, que você peça, não, traga uma fiança bancária como garantia, traga alienação fiduciária de um imóvel. Não há que se falar isso. Nós criamos uns fundos garantidores, aportamos dinheiro no fundo garantidor e até 3 milhões e 700 de capital de giro, esse fundo garantidor do próprio governo do Estado, o fundo garantidor do FGI, que é o fundo do BNDES, e o FGO, também, que é do governo federal, nós fizemos uma parceria com o governo federal e nós colocamos à disposição das micro, pequenas e médias empresas para eles não saírem correndo pedindo para alguém dar uma fiança ou alguém dar um aval. Não há que se falar. Quem é que, numa pandemia, vai querer avalizar alguém, vai querer dar uma fiança bancária ou uma fiança pessoal, ou então pedir uma fiança bancária, aumentando o custo financeiro? Então, eu diria que a grande sinal que nós demos foi colocar recursos e criar, flexibilizar as garantias, certo? Para que esse cliente tenha celeridade ao receber esse capital de giro e não ter que fechar as portas. O governo federal, logo em seguida, entrou com várias medidas, como o Pronamp, como outras coisas, que aumentou o bolo nacional e muitas empresas foram salvas por conta disso, por conta dessas medidas que foram tomadas, que o Desenvolve São Paulo deu pontapé inicial, lá em 2020, em março, para ser mais preciso. Pode passar, por favor. Bem, que empresas foram? Eu trouxe alguns exemplos aí de empresas que foram beneficiadas dentro do Estado de São Paulo, lembrando que o Desenvolve São Paulo só opera dentro do Estado de São Paulo, 645. Coloquei uma MTEC, que é uma aquisição de máquinas e equipamentos, vocês viram aí, a Termoval, produção de válvulas elétricas, lá de Cravinhos, aí a CBT Turbinas, né? Pode voltar anterior, por favor, só um pouquinho, rapidinho, vocês viram aí, para ver menos as empresas que estão aí, senão o pessoal nem viu, tá? Eu sei que vão ver depois, CBT Turbinas, São Paulo, a cidade de São Paulo, pode passar, né? E a Octans, que é a empresa de fábrica de aeronaves, certo? Pode passar, em São João da Boa Vista. Por favor, pode ir. E começamos 2021. 2021 nós tivemos agora, em fevereiro, a recidiva da pandemia. Ninguém esperava, ela veio mais forte, inclusive com algumas variantes da própria pandemia. O vírus vai ficando sabido, né, como nós podemos saber, uma sapiência, né, do vírus, e vem numa situação mais difícil. Só que, a proporção que o vírus também se alastra, a mesma coisa, esse estrago é feito na economia. E, mais uma vez, nós lançamos 2 linhas de crédito, uma de 100 milhões com recursos do Tesouro e mais outra de 50 milhões, sendo que essa que está na tela aí foi 50 milhões, inclusive isentando da obrigatoriedade da certidão negativa de débito, que isso foi uma prerrogativa do governo federal, e a dispensa do cadinho estadual, que nós aprovamos uma lei também da Assembleia Legislativa, um projeto de lei na LESP, e nós estamos, inclusive, colocando à disposição das empresas, somando-se aqueles itens que eu falei anteriormente, como crédito com taxa de juros competitivas, prazos de amortização alongado, carência e garantias de fundo de aval, e colocamos mais agora, em 2021, acrescentamos aí a isenção da obrigatoriedade da certidão negativa de débito e do cadinho estadual para microempresa com faturamento até 360 mil. E Rosmarie, colocamos outra coisa. Nós estamos colocando, não botei no slide, à disposição das microempresas, que elas possam utilizar o balanço pré-pandemia ou o balanço durante a pandemia, o que for melhor, porque todo valor crédito é feito em função do faturamento bruto anual. Se eu estou sem faturamento bruto anual, se você disser que o balanço de 2020 é o balanço da pandemia, então eu não estou dando nada para essas empresas.
Então, nós estamos pegando o pré-pandemia, certo? Eu acho que são coisas que nós temos que discutir e fazer uma discussão maior de facilitar o crédito, o acesso ao crédito a essas empresas, tá certo? Que sempre foi um grande gargalo em todos os momentos da economia do Brasil, sempre foi. Mas eu quero entrar agora nesse slide da economia verde, algo que está dentro da agência do ODS, Agenda 2030, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Também Desenvolve São Paulo tem um compromisso com a economia verde. Colocamos aí 1 bilhão e 500 em projetos alinhados aos objetivos do ODS, 110 milhões somente em 2020, com aumento de 208%. Certo? Vocês estão vendo o Rio Pinheiros aí, nós colocamos de recursos no Rio Pinheiros, trazendo recursos de fora do Brasil. Colocamos, inclusive, colocando recursos dentro do Brasil, através do Banco Desenvolve São Paulo, redeando, swapando esses recursos lá fora do Brasil, em multilaterais, esse hedge cambial para jogar esses recursos aos tomadores finais, sejam municípios do Estado de São Paulo, ou as micro, pequenas e médias empresas, com financiamento de projetos ou capital de giro na nossa moeda, em reais, certo? Ou seja, sem passar o risco cambial dessas empresas, porque seria assim, um grande golpe, passar um risco cambial para micro, pequenas e médias empresas, seja de qualquer setor. Então, tivemos esse cuidado, já fizemos a primeira tranche com o Banco da América Latina, Desenvolvimento da América Latina, e agora estamos trazendo mais 100 milhões de dólares com a IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, certo? Pode passar. Dentro da linha de economia verde também, nós financia também projetos que promovem a redução de emissões de gases, geração de energia renovável e eficiência energética, que minimiza o impacto da atividade produtiva, certo? E temos aí, quais são as condições dessa linha de crédito que o Desenvolve tem? 120 meses para pagar, incluindo 24 meses de carência e taxa de juros 0,53 ao mês, mais Selic. Pode também máquinas e equipamentos, como vocês estão vendo aí. Essa apresentação ficará com senhores e senhoras, eu vou passar o slide. Pode ir, por favor. Então, acho que eu tenho que ser mais rápido aqui para a gente dar tempo de conversar. E dentro da linha da inovação, das startups, nós temos fundos de desenvolvimento, fundo CVM, fundo de participação, crédito, certo? Acesso a crédito, tudo isso tem. E também dentro da inovação, é uma das missões do Desenvolve São Paulo, que é o incentivo à inovação. Inovar como princípio transversal, estar presente nos núcleos inovadores, lá no CIT, que vocês estão vendo que está tendo lá no IPT Open Experience, nós estamos lá dentro, criar produtos e soluções financeiras inovadores, é sempre bom estar criando. Esse caso de trazer dinheiro de fora do Brasil para micro, pequena e média empresa, eu acredito que foi um sucesso e será um sucesso, mais ainda com outros bancos entrando. E queremos ampliar a atuação de fundos de investimento e participações. Colocamos 243 milhões, desembolsamos, 44 municípios, 167 operações finalizadas. Pode passar, por favor. Parceria com a Secretaria. E queremos aí, vamos colocar agora, para dentro de inovação, nessa linha de inovação e de startup, nós queremos colocar nos próximos 5 anos, nós estamos com nós temos uma aprovação de uma carta na COFIEX, que é a Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia do Brasil. Nós aprovamos, com aval do Tesouro Federal, aprovamos R$ 1 bilhão, certo? Para tomar junto ao BID. E ele tem destinação de incentivar a inovação em micro, pequenas e médias empresas, apoiar a empresa nascente de base tecnológica por meio de fundo de participação e outros instrumentos de mercado de capitais, apoiar a internacionalização de empresas inovadoras, apoiar governos e empresas com compras públicas de inovação e impulsionar investimentos nos ambientes de inovação, distritos e centros de inovação, parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras. Tudo isso, nós vamos receber este ano R$ 1 bilhão só para isso, além do que nós já temos, que vocês viram, para esse especificamente, junto numa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Fora e totalizando, pode passar, por favor, totalizando tudo que o Banco Desenvolve São Paulo irá receber, vai internalizar somente de fund junto a órgãos internacionais,
4 bilhões e meio só até em 2021 e 2022, fora os repassadores nacionais. Quero dar em primeira mão aqui que o BNDES, uma reivindicação que vem sendo feita como frente, a própria Fiesp está junto com a gente, FEComércio, TAIS e outras empresas, outros representantes de classe estão conosco solicitando recursos através do Banco de Desenvolvimento de São Paulo. Quero dizer que nós recebemos, uma notícia boa, recebemos essa semana um aporte do Banco BNDES, certo? Que eu quero já agradecer aqui. Tem sinalizado um aporte do FINEP também. Estamos fazendo uma operação, quarta-feira nós vamos lançar alguns milhões de dólares com a FC, que é o Banco Mundial. Então, tudo isso são notícias boas que nós podemos estar dando aqui na nossa live, certo? Aqui dessa incentivo à indústria, né, do Estado de São Paulo. E eu gosto sempre de dizer, Fiesp, Ciesp, principalmente Ciesp, que está aqui conosco nessa live, tem sido aí protagonista, você tem sido protagonista dessas reivindicações, desse trabalho, dessa discussão, desse debate, desse diálogo que tem culminado com essas vitórias, mesmo num momento de difícil, sem baixar a cabeça e acreditar que São Paulo, que Brasil, pode dar a volta, sim, e chegar onde nós temos que chegar, onde nós estamos chegando, né? Então é isso, para concluir, eu quero dizer que o Banco Desenvolve São Paulo foi o banco que foi contemplado em 2020 com um prêmio internacional da Associação Brasileira de Banco de Desenvolvimento e Banco Interamericano de Desenvolvimento como o banco que criou, e que não só criou, mas implantou as melhores alternativas de apoio às micro, pequenas e médias empresas para enfrentamento aos impactos econômicos decorrentes dessa pandemia do coronavírus. Então, eu fico muito feliz aqui de estar à frente de uma instituição. Eu já tive instituições enormes, né, de alguns trilhões de ativos, né, mas eu posso dizer, do orgulho de estar à frente também do Banco Desenvolve São Paulo, porque nós, em conjunto, e eu cito Ciesp, junto conosco também, e fazendo esse enfrentamento posso dizer, com um momento histórico da humanidade, que daqui a 1000 anos, quem está aqui daqui a 1000 anos está sendo lembrado esse momento que nós estamos vivendo agora, e nós estamos vendo quais foram os protagonistas que acreditaram e que passaram desse momento difícil e foram contemporâneos dessas vitórias, que eu tenho certeza que esse banco é de vocês, é de São Paulo, entendeu? E nós temos um compromisso com o povo do Estado de São Paulo, de fazer acontecer e de socorrer as micro, pequenas e médias empresas em condições favoráveis e os 640 municípios do Estado de São Paulo. Então, Roriz, senhores e senhoras empresários do setor de indústria, do Ciesp, né, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, eu quero, em nome do Desenvolve São Paulo, agradecer esse convite e estar muito honrado de estar conversando com os senhores e senhoras neste momento. Muito obrigado e me coloco aqui à disposição. Ô Nelson, muito obrigado aí pela sua apresentação, foi bastante clara. E também, como você sempre foi muito aberto, desenvolve, assim, a nossa interlocução com vocês tem sido muito boa. O objetivo hoje é até o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então é o seguinte, como você falou, as grandes empresas, elas vão aos bancos, aos bancões, vamos dizer assim, né? E 85%, 87% das indústrias de São Paulo são micro, médias e pequenas. Então, o Desenvolve é o principal banco onde a gente vai bater na porta. E você falou uma coisa que é muito importante, vocês não têm capilaridade. Agora, o Ciesp que nós queremos, o Ciesp que nós estamos construindo, e o Ciesp que nós vamos ter adiante, ele tem muita capilaridade. Tá? Como eu falei, são mais de 6 mil empresários. Esses empresários são acionistas, donos, CEOs das empresas. E esses empresários têm o Ciesp que nós queremos tem toda a possibilidade da gente potencializar, né, esse relacionamento com o Desenvolve, porque o que vocês não têm, nós temos, que é a capilaridade. Então, nós temos que juntar essas duas coisas para que a gente seja muito mais efetivo no contato com o Desenvolve
né, para todos esses produtos que você mostrou para a gente, e muitas vezes a gente não sabe ou não conhece ou não temos a informação necessária para ir buscar esses recursos. Então, assim, o apelo que eu te colocaria é para que essa conversa não ficasse aqui, esse novo CIESP, você nos ajudasse a estar cada vez mais próximo de vocês, tá? Para que a gente trouxesse essa média e pequena empresa e a microempresa também, para ir buscar esses créditos e a gente fazer com que a indústria de São Paulo retome a um patamar que já teve no passado. Nós queremos retomar o protagonismo da indústria de São Paulo. Você conhece o Brasil inteiro, já foi presidente de banco de rede nacional, você conhece a força da indústria de São Paulo. E a indústria no Brasil ela vem perdendo participação no PIB, né? E onde o Brasil é mais industrializado é São Paulo. Então, nós precisamos do Desenvolve São Paulo e oferecemos para vocês toda a capilaridade que o CIESP tem para a gente construir esse novo CIESP, né, mas junto com o Desenvolve São Paulo, para a gente levar crédito para micro, pequena e média empresa. Então, acho... E outra coisa, muito obrigado por você ter dado, quando a gente combinou de fazer essa live, você falou, vou dar muitas notícias em primeira mão lá para vocês. Então, esse crédito todo que está vindo aí, que você está anunciando essa semana, nós vamos pegar uma boa parte deles. Então, temos que estar juntos para que as empresas conheçam e saibam como acessar. Tá? Então, eu passaria aqui, para quem quiser fazer alguma pergunta para o Nelson, né? Tem muitas perguntas também, Nelson, e você falou em alguma coisa relativa a garantias, né? Principalmente as garantias para a empresa que está começando, para uma startup, para o empreendedor, ou então para uma microempresa, né? Elas muitas vezes não acessam por causa de um excesso de exigências de garantias, né? Então, quando a gente conversa com o empresário de todas as regiões de São Paulo, do interior, do litoral, da região metropolitana, o que eles dizem mais é dificuldade de acessar crédito por problema de excesso de exigências na garantia. Então, eu passaria aí para quem quiser fazer uma pergunta para o Nelson, né, para que a gente caminhe aí nessa nossa live, poxa, foi muito boa a sua explicação e muito clara, Nelson. Bom, Nelson, eu acho que eu vou te premiar com a minha primeira pergunta, se pode ser. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que funciona o Fundo Garantidor, quais são as taxas, né, para essa garantia. Tá ótimo, Rosemarie, tá ótimo. Primeiro, se você me permite, antes da resposta a Rosemarie, a explicação dos fundos garantidores, eu queria ainda voltar na palavra, na fala do Roriz. Muito importante, Roriz, interessa bastante o Banco Desenvolve São Paulo expandir, né, e assinar um termo de cooperação com o CIESP, com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, porque para nós tem um valor enorme essa capilaridade que vocês têm, muito importante para nós, porque nós somos um banco digital, todo nosso no nosso site, certo? Só que você acompanha tudo por lá. Por exemplo, agora mesmo nós estamos fazendo uma otimização muito grande, certo? No nosso sistema de TI. Nós temos parceiro, trouxemos o melhor do mundo hoje em TI, que é a Amazon, certo? Na parte de infra, na parte de software, nós estamos buscando outros grandes parceiros, certo? Para que a gente possa ser cada vez mais digital. Tem que ser digital, tem que ser rápido. E tudo nosso hoje já é digital, mas não é digital como a gente gostaria que fosse. Ainda tem muitas coisas ainda, e eu sou muito transparente nas coisas, sabe, pessoal? Porque o digital, para mim, tem que ser pleno, desde o início até o fim. Ainda tem operações que vai ali, como se diz, para trás ali do barramento, quem conhece TI, existe um barramento e existe que algumas operações são feitas manuais, tá certo? Ainda tem uma parte manual e que nós queremos acabar com isso totalmente. Queremos colocar todo o nosso colaborador no estratégico e no tático, que é mais importante. Então, eu sugiro, viu, Roriz, essa renovação do termo de cooperação com o CIESP e, quem sabe, aí disponibilizar já os recursos específicos, entendeu? Para esse termo de cooperação. Essa é a minha sugestão, que nós podemos sair daqui tangibilizando o nosso encontro, nossa live, tá certo? Porque eu aprendi, pessoal de banco tem uma coisa, nós executivos de banco, nós gostamos de tangibilizar,
porque senão fica muito só no discurso e não tem resultado. Então, é importante ter resultado. Então, eu já deixo aqui a sugestão para nós renovarmos aí nosso termo de cooperação e verificar quanto é que a gente pode botar de alguns recursos, né, nesse nosso termo de cooperação Ciesp Desenvolve São Paulo, que é o banco do Estado de São Paulo, é o banco de vocês, é o banco, nosso banco, né, do Estado. Com relação a Rosemarie, como é que nós funcionamos? Nós usamos vários fundos garantidores, Rosemarie. Nós temos o fundo garantidor do próprio governo do Estado de São Paulo, que aportou recursos no início da pandemia para que essas micro, pequenas e médias empresas não tivessem que ir atrás, como eu já falei, de fiança bancária, que sai muito mais caro, uma fiança bancária, é ter um sócio no negócio, pedir uma fiança bancária. Uma alienação fiduciária, por exemplo, de um imóvel, você vai gastar também, até alienar esse imóvel, né? Ou então, pior ainda, aí pedir alguém para fazer uma fiança, um aval, alguma coisa para o seu capital de giro ou algum investimento. Então, esses fundos garantidores substituem tudo isso, certo? Até 3 milhões e 700, no início nós estávamos colocando, em função do faturamento bruto anual, por isso que eu disse que você pode usar o faturamento bruto anual pré-pandemia, é definido um limite para a empresa. E você pode usar esse fundo garantidor, que no caso de inadimplência, você logicamente paga uma comissão de garantia, que nós chamamos, que é um valor em função do tempo, se você quer em 60 meses, vamos imaginar que ele dá no máximo 1% do valor total, certo? Do que você está tirando, em função do prazo. Então, nós temos um fundo garantidor, o FDA, que é do governo do Estado de São Paulo, nós temos o fundo garantidor, o FGI, que é do BNDES, nós temos o FAMP, que é do SEBRAE, nós temos o FGO, que é do Ministério da Turismo, e então vai. Então, você pode usar cada um desses, depende da linha de crédito que você está solicitando. Mas o que eu posso dizer é que esses fundos garantidores, no caso, por exemplo, de uma inadimplência, no caso de alguns fundos garantidores, substitui, certo? Esse também dá uma garantia para o banco, ao mesmo tempo que dá uma celeridade para você e pode ter certeza, em custo-benefício, hoje é bem melhor você fazer uma adesão ao fundo garantidor do que você bater a porta de uma fiança bancária ou de uma alienação imóvel, alguma coisa desse tipo, alienação fiduciária, eu estou falando, ou de outra coisa, ou do equipamento, ou de qualquer coisa, entendeu? Então, o custo é em conta e eu diria, é uma relação que o próprio governo federal colocou, através do Fungetur, vocês viram que depois o próprio governo federal colocou o Pronamp, colocou fundos garantidores, 5 bilhões, foi quando os bancos começaram a operar, os bancos privados. Eu aprendi uma coisa, não colocar culpa em ninguém. Primeiro a gente tem que buscar soluções, ser o cara das soluções, não o cara ficar em cima do problema. Então, o governo federal colocou também os fundos garantidores, aí nós expandimos o crédito, porque deu seguranças para as instituições financeiras entrarem. Então, você diz, quando você fala o stop loss, se aumentou o stop loss, por exemplo, o FGI, no caso do Pronamp, o stop loss, que o stop loss é o valor que é suportável de inadimplência dentro de uma carteira de crédito. O stop loss, que era em média no Brasil em 7% do valor da carteira de crédito, chegou até 30%. Então, os bancos entraram todos. E o front loss, que nós chamamos, o valor, porque muitos fundos garantidores, eles garantem até 100% do que você tomou emprestado, outros não. A maioria chega a 80%, certo? A maioria tem em média 80%, certo? Então, mas tudo isso são fatores mitigadores de crédito que faz com que essa relação tomador, certo? Devedor-credor, essa relação da intermediação financeira, que é o que cabe a um banco, aconteça de maneira célere. Eu não sei se eu me estendi um pouco, mas eu quis explicar um pouquinho mais, expandir também, não só fundos garantidores, mas essa relação da intermediação financeira, certo? Eu sou a Beatriz, sócia fundadora da BR Roots, que é uma indústria na área hospitalar, tá? Parabéns, estou adorando escutar, Nelson, parece música aqui pelos meus olhos, nunca vi um senso de realidade do pequeno, tá? Eu costumo dizer que eu sou filha do Sebrae, só que agora eu fiquei meio que órfã, apesar que eu adoro todo mundo, porque eu cresci, né? Eu cresci, não quis dividir a empresa. Eu sou conselheiro do Sebrae, né? Do Sebrae de São Paulo. Adoro! Então, ó, sou filha do Sebrae, fiz tudo que é curso do Sebrae, eu fiz e comecei muito com o Sebrae. Só que eu acho que devia ter um Sebrae mais, para aqueles que já estão deixando de ser pequeno e estão enfrentando o desafio
de sair do simples, que foi o meu caso. Em 2019, a gente vendeu para as Olimpíadas e estouramos, né, o simples, e eu falei, não, a gente anda para frente, não é caranguejo, a gente tem que ir para frente, vamos enfrentar o desafio do crescimento. E nesse processo, eu lembro que quando eu era menor, eu até tentei por umas 2 ou 3 vezes capital, aí no Desenvolve SP, e eu encontrei alguns desafios enormes, e até de projeto, porque eu lembro que tinha que se, eu estou falando do passado, tá? Então não sei se ainda continua, tinha que se projetar 10 anos. Eu falei, gente, tem que dar resultado em 5, por que eu vou projetar 10? Meu plano tem que ser disso, não aguento, né? Outras questões, o patrimônio, por exemplo, quando eu saí agora do Simples, lógico, 3 anos de prejuízo atrás de prejuízo. Agora que a gente cresci 50% nos últimos 2 anos, atendo os melhores hospitais, e tive projetos aprovados pela FINEP, até muito por incentivo do Roriz, FINEP, FAPESP, só que ainda estou com patrimônio, apesar de ter aumentado o EBITDA, tudo, ainda estou com patrimônio invertido. Se vocês analisam o contexto todo da empresa em cima disso, porque até o governo inglês veio nos buscar por conta do nosso projeto. Então, se a análise hoje é mais ampla, porque antes era limitado. Dentro de um balanço, lógico, eu entendo que vocês têm que olhar alguns números, vários números, mas entender mais o projeto e o contexto para que a empresa está caminhando. Então, eu queria escutar, e quem a gente procura aí? Tá ótimo, Bia. Bia, vamos começar aqui pelo Sebrae+, né? Eu concordo com você, sim, eu como conselheiro, você atirou no que viu, acertou o que não viu, né? Como eu sou do Conselho Deliberativo do Sebrae, eu vou levar, sim, o Wilson Point e o Tício estão fazendo um trabalho muito bom lá, certo? Eu vou levar para um é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Tício, e o Wilson Point é o superintendente, né? Eu vou levar para os dois, eu sou conselheiro do Deliberativo, né? Lá para essa nossa reunião. Essa parte tributária, talvez se eu tivesse um curso tributário, melhorava. Tá bom, depois eu quero até ver o nosso pessoal, os executivos do Desenvolve estão assistindo nossa live também, e eles já vão depois a gente fará um contato com você para aprimorar melhor isso aí, ou através de você, ou do próprio Roriz aí do CIESP, para entender mais, para a gente poder levar mais qualificada essa demanda, tá? Com relação ao projeto, para acessar o crédito, todo crédito, seja investimento ou capital de giro, acesse o crédito no Banco Desenvolve São Paulo através do site do Banco Desenvolve São Paulo, www.desenvolvesp.com.br, www.desenvolvesp.com.br, tá? Então, é feito lá em 42 dias úteis, você tem o resultado, já da análise se é viável ou não a idoneidade cadastral. Agora, com relação ao projeto, que é o que a Bia falou, sim, nós temos alguns, ela está falando já da análise econômico-financeira, tá? Não é a cadastral, é econômico-financeira. Bia, sim, nós temos o Project Finance para empresas novas, para projetos novos, certo? Vamos dizer, porque muita dificuldade no país, viu, Roriz, Alfeu, que eu estou vendo aqui, Israel, entendeu? Estou vendo aí vários aí, João Henrique. O que tem acontecido? Muitas dificuldades, eu mesmo fui presidente de outros bancos, e todos os bancos eles começam a operar com empresa que já tem 12 meses, 1 ano de faturamento, certo? Desenvolve São Paulo, não, ele aceita o Project Finance, empresas que estão começando, certo? Ou através de participação, ou através da análise do projeto, né? O projeto é viável, tais, já pode. Mas vamos imaginar que no caso da Bia, ela já tem a empresa da área hospitalar. E ela tem algo aí que ela tem um patrimônio negativo, não sei se 1 ou 2 ou 3 anos aí para trás. Os bancos levam em consideração isso, mas hoje, viu, nós temos algo, viu, Bia, que nós chamamos análise julgamental. Ele sai da análise pura e simples, que é aquela econômica financeira, de acordo com as regras de mercado, que não é só no Banco Desenvolve, é no mercado, que pode sair, por ser um banco de desenvolvimento e público, sair e fazer um critério julgamental. Nós vamos ver assim, como é que é a empresa da Bia? Vamos visitar. Da área hospitalar. Perfeito.
Por que ela está com patrimônio negativo? Por que os últimos 3 itens, resultados dela deram negativos? Qual foi a capacidade de investimento dela? Será que ela não está contabilizando despesa, investimento como despesa? Então, entra no aspecto já, além de não só patrimonial, mas um aspecto econômico-financeiro. Uma análise aqui do seu balanço de resultados, o seu balanço patrimonial e a sua DRS, sua demonstração de resultados. Então, tem que olhar isso tudo. Então, assim, Roriz, às vezes com o tempo a gente vai ficando um monte de coisa que já sabe do banco todo, que parece que a gente mora dentro do banco. Mas são coisas que é o que a Bia disse, nós temos que falar, eu sempre aprendi o seguinte, não adianta você rebuscar muito e falar termos totalmente técnicos que a pessoa vai ver o que é. Não adianta falar, foi um swap, eu swapei uma operação lá fora. Sim, alguns sabem o que é swap, outros não são obrigados a saber, por exemplo, que é uma proteção para transformar o risco cambial, botar na nossa moeda. Então, eu prefiro falar direto assim, como nós estamos falando, é demonstrativo de resultado do exercício, é o passando patrimonial, são 3 resultados do patrimônio negativo, virou o balanço, tal. Então, isso, balanço passivo líquido, tudo isso precisa ser dito, e eu posso dizer assim, sendo pragmático, temos um critério chamado julgamental, certo? Se for necessário, será feito, certo? Lógico que a idoneidade financeira e cadastral da empresa é importante, não tenha dúvida. Tá certo, Bia? Eu não sei se você andou lá agora ou andou no passado. Nós temos procurado otimizar o banco, eu entrei em 2019, né? Em maio. Não, foi em 2016, 2016, 15, foi no passado. Mas agora eu vou voltar, hein? Agora. Essa turma do Desenvolve São Paulo aí, eu tenho aprendido muito, esses colaboradores do Desenvolve São Paulo, eles estão voando aí, né? Eles estão bem. Estou à disposição, pessoal. Nelson, deixa eu fazer um comentário. Você não vai precisar de gastar dinheiro e abrir agência no Estado. Isso é um banco digital. Você vai usar as 42 regionais do Ciesp para ser ponta de lança aí, da gente pegar todo esse dinheiro seu e levar para a indústria aí, tá? Então, vamos colocar todas essas informações e usar as nossas regionais para difundir todo esse potencial de crédito que você tem aí. Eu queria passar a palavra agora para o Tadeu e depois para o Daniel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nelson. Nós somos uma empresa de brinquedos, né? E, na realidade, eu sempre tive uma dificuldade muito grande que desenvolve, que é o conceito de inovação. Toda vez que você conversa com o técnico da Desenvolve São Paulo, a sensação que você tem é assim, inovação é startup, é digitalização, é indústria 4.0. A pequena e média empresa, ela segue um caminho diferente. Ou seja, você tem uma prensa hoje hidráulica, você vai com uma prensa mecânica mais rápida. Isso, para mim, é inovação. Inovação é você fazer diferente do que você faz. E não você criar um sistema, não sei se tem uma prensa em que você consiga fazer ela digitalmente, quer dizer, não é isso. Né? Eu tenho barrado muitos projetos nesse sentido. Eu gostaria que você comentasse um pouco, por favor. Tá bom, Tadeu, comento já. Obrigado. Agora é o Daniel. A minha pergunta é no seguinte sentido. A gente tem, assim como a Bia, né, eu tenho uma indústria de cosmético aqui em Diadema, e a gente tem um projeto até extremamente ambicioso e muito maior do que até o porte das nossas empresas. A gente é um consórcio de 3 empresas, que foi aprovado pelo FINEP, foi aprovado naquele programa PADIC, tem uma parte de fomento que já está em andamento. No entanto, 90% do projeto, do recurso, seria de linhas de crédito disponibilizadas pelo BNDES e pelo FINEP, que pelo porte das nossas empresas seriam através do Desenvolve São Paulo, para mim, que estou em São Paulo, e de outras instituições para o pessoal que está no Nordeste. Uhum. Até pela digitalização do banco, eu estou sentindo muita dificuldade de conseguir entrar com esse pedido de linhas de crédito, né, de colocar esses projetos no site.
por não ter ninguém para falar. A gente tá bem difícil de achar os caminhos para colocar essas linhas de crédito, até para serem analisadas. Entendi, Daniel. Eu vou começar pela resposta do Daniel, tá, Roriz? Do Daniel. E depois eu falo do Tadeu. Bom, primeiro, nesses casos, por isso que é importante, eu vou ouvir depois do nosso presidente, o Roriz, sobre o termo de cooperação. Eu quero até ver aí o Desenvolve São Paulo, o pessoal do Desenvolve São Paulo, como é que está o termo de cooperação com o Ciesp, se temos que renovar. Mas uma coisa que pode ser resolvida no caso, Daniel, nós somos todos, tudo digital, mas nesses casos nós temos consultores de crédito, muitos consultores de crédito, certo? Que, nesse caso específico, tem um termo de cooperação, por isso que nós atuamos, vocês viram várias logo de parceiros ali, quando tem esse tipo de coisa, através do próprio termo de cooperação, por exemplo, no caso seria o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, você acessaria um consultor, entendeu? Não, estou precisando de um consultor. Tá, e a gente já colocaria à disposição do consultor que vai lhe orientar você colocar todo esse projeto no site, certo? Por que muitas coisas dessas não é de domínio público? Porque o banco só tem, hoje completou 12 anos agora, né, no mês de março, completou 12 anos, tá? Mas ele é muito novo ainda, então está sendo conhecido, o pessoal está conhecendo agora, mas tem muitas variáveis importantes, como essa que o Daniel acabou de falar, que é a empresa aqui nosso de Diadema, né? Tem aprovação, pega FUND FINEP, pega FUND BNDES, e é como se fosse um consórcio de 3 empresas. Perfeitamente, pode ser um Project Finance, e com certeza o consultor de crédito, ele orienta que você entre e faz. Tem coisas que às vezes são mais complicadas, que ele não entra na esteira normal de crédito, ele tem que ter um início já orientado pelos consultores. E nós temos. Nesse caso, eu sugiro, viu, Roriz, a importância desse termo, porque além de vocês aumentarem a nossa capilaridade, vocês ainda têm essa assistência aos associados, certo? E associadas que faz com que coisas que podem parecer bem difíceis se tornam bem fáceis, porque nós temos uma equipe realmente de consultores. Com relação ao Tadeu, que é da indústria de brinquedos, né, Tadeu, que você falou? Eu não ouvi, Nelson, brinquedos. Deixa só eu interromper um segundinho. Isso já está disponível via Ciesp? A gente já pode solicitar a consulta desse... É isso que eu pedi, é isso que eu pedi. Não, essa consulta já vai ser feita, essa do Daniel, eu já estou colocando, que você depois passa o telefone do Daniel, que já vamos colocar um consultor que está nos assistindo, superintendente do setor da nossa área aqui, não é o consultor ainda, mas é o superintendente, vai falar direto com o Daniel sobre isso. Já sai resolvido daqui, encaminhado já. Outra coisa, mas independente do termo de cooperação, eu vou pedir para que, eu sei se a Cíntia está nos assistindo, como é que está esse termo de cooperação, a Cíntia é a gerente desse sistema de cooperação, como é que está, Cíntia, se não tiver, eu já vejo aí, Roriz, quem é que pode fazer, quem é a pessoa responsável aí, que pode dar um encaminhamento tático operacional, e depois a gente faz um lançamento, eu diria, estratégico, né? Aí podemos voltar aqui para celebrar aí a assinatura desse termo. Não sei se a Cíntia está assistindo, mas se tiver, ela pode, ou alguém que esteja assistindo que possa dar essa resposta, pode já fazer. Enquanto isso, eu vou responder. Oi. Queria que o Ricardo Martins tivesse um contato aí, se for o caso, ele vai aí no banco, ou se vocês estiverem trabalhando em home office, que o Ricardo encarregasse aí de fazer esse contato para a gente fazer esse acordo de cooperação aí, tá bom? Para a gente renovar, se for o caso. Tá, e se tiver vencido, a gente faz um novo e já pega nas novas condições, acrescenta até algumas coisas, algumas cláusulas mais atualiza isso tudo. Aí já respondendo o Tadeu, a Cíntia está respondendo aí? Tá aí? Posso falar rapidamente? Boa tarde. Pode. Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia, como o Dr. Nelson comentou, eu trabalho aqui na presidência como gerente e também sou responsável por essa parte de parcerias. A gente já tem um termo
que está válido com a Ciesp, tá? Ele está válido até janeiro de 2020. Então, Tudo bem. O que eu sugiro fazer? Eu vou deixar meu contato aqui no chat para alguém aí da Ciesp entrar em contato comigo, e se for o caso, a gente agenda uma reunião, a gente pode fazer até um treinamento com alguém aí da Ciesp para a gente poder auxiliar, entrar com solicitação, fazer o acompanhamento, etc. Tá? Eu vou deixar meu contato. Cíntia, então o Ricardo Martins vai pegar o seu contato e ligar para combinar, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, nesse caso, Roriz, nós vamos, então, dar uma análise. Cíntia, eu gostaria que você e o Ricardo dessem uma visitada em todas as cláusulas, ver se não tem que atualizar algo, e se a gente tiver fazer um relançamento, aí, inclusive, se vamos estudar, se temos como segregar alguns recursos aí para que dê uma robustez a esse termo de cooperação, segregando valores aí especificamente para esse termo de cooperação, porque é importante tangibilizar, né? E também do ponto de vista prático. E respondendo a pergunta aqui do Tadeu, tá bom, Cíntia? Depois você fala com o Ricardo Martins. Então, correspondendo a Tadeu, já que já estamos passando aqui 1 hora, sobre inovação. Tadeu, você tem toda a razão, inovação é um processo novo, é uma tecnologia nova, é algo novo para a empresa que está lá. A inovação para uma empresa pode ser uma coisa, para outra, uma empresa altamente digital para ela não é mais inovação, mas para uma empresa que tem processo totalmente manual, na hora que ela faz tudo isso, digitalizou tudo, fez tudo, isso é inovação, certo? Então, existe sim há muita dificuldade, não é só no desenvolve, não, em qualquer lugar, de entender o que é inovação, o conceito de inovação. O conceito de inovação, eu concordo plenamente com o seu conceito. Se você estiver errado, eu também estou. Porque o meu conceito de inovação não é só automatizar alguma coisa, digitalizar alguma coisa. Não, é um processo novo. É um processo, por exemplo, na empresa está obsoleto, é uma atualização do processo. Isso é inovação. A inovação para a empresa X pode ser diferente, geralmente é diferente da empresa Y. Então, veja aí qual é o seu projeto, e eu pediria, Cíntia, também, nesse caso, tudo isso é dentro do nosso termo, nós vamos conversar mais sobre isso, mas já pode ver também, se você tiver alguma coisa, pega esse telefone aí e vamos ver o que é isso aí, tá? Mas inovação é isso, o conceito é mais amplo também dentro do Banco Desenvolve São Paulo. Feito isso, Roriz, eu agradeço aí, mais uma vez aí, o convite e dizer que não só eu, mas toda a equipe do Banco Desenvolve São Paulo, tá? Diretoria, superintendências, gerências, todos os colaboradores estamos aqui à disposição, e quando nós temos, muitas vezes, quando você olha a missão da empresa, é uma missão, ela é uma obrigação, certo? Você tem que entender, e no caso, eu sempre pensei que os resultados decorrem de uma junção aí de público e privado. Eu não acredito só o público sozinho, nem só o privado sozinho. Tem que dar as mãos, para cada um tem um papel, né, e fazer acontecer. Então, usar a capilaridade do Ciesp, para nós, é muito importante. Com certeza, nós vamos ter bons frutos com relação a essa nossa parceria, com relação a esse nosso trabalho conjunto. Mais uma vez, obrigado. Viu? Nós é que agradecemos você, Nelson. Eu acho que você foi muito claro e assim, você demonstrou para a gente um entendimento do momento que o Brasil está passando muito grande, né? Então, é isso que nós precisamos. É como você falou, você tem que ter gente no setor público que entenda o que no mundo real das empresas, né, o que está se passando. E você mostrou esse entendimento. Então, eu queria parabenizar você e sua equipe pelos recordes aí que vocês estão batendo, né? E, se você concordar, em agosto a gente faria uma outra reunião para ver o que evoluiu daqui para lá, e aí, periodicamente, a gente nos reuniríamos para avançarmos nisso tudo que a gente está falando aqui. Senão, é como você falou, né? Não é só você de banco que gosta de tangenciar as coisas, não. Nós, além de tangenciar, nós gostamos de ir lá no foco e resolver as questões também. E, para isso, nós precisamos estar trabalhando junto com vocês. Tá? Então, muito obrigado em nome de todos aqui que estão presentes e daqueles
que vão assistir também essa apresentação, que ela vai ficar disponibilizada para todos os empresários aqui do Estado de São Paulo. Esteja ele onde ele estiver, ele vai ver essa apresentação sua aí, tá bom? Muito obrigado. E também agradecer a todo mundo que participou. Um abraço a todos e até a próxima aí, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Nelson. Obrigado, Roriz. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.